Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, e comigo aqui o meu grande amigo Lucas Ferreira. E aí, Beto, e aí, pessoal? Bom dia, mais um Dois Nerds e uma Bíblia vindo aí para o consumo semanal de vocês de nerdices. Eu quase fiz a vinheta do vídeo. Faz o quê? Fiz a vinheta do vídeo. Quase. Tá viciado. É, pior que é, meu amigo. Não, as coisas entram no automático, né? A gente vai fazendo as coisas e a gente nem percebe, igual quando eu puxo aqui de vez em quando. É, bagulho da vez. Acontece. Mais forte do que você, revelou. Mais forte do que eu. Mas sabe o que acontece, meu amiguinho? Às vezes a gente não presta atenção no que a gente tá fazendo. A gente entra num estado de letargia. Tá ligado a caixinha do nada? Aham. O homem tem muito da caixinha do nada, né? A mulher não tem tanto, mas o homem tem. E a caixinha do nada é um risco, meu amigo. Porque às vezes a gente tá na caixinha do nada e coloca alguma coisa pra assistir que não é muito legal. Mas a gente nem percebe. A gente faz isso com uma certa regularidade, infelizmente. Bastante. Pois é. A amiguinha Kiara gostou de ver você. Eu tô vendo que ela tá encarando a tela, meu amigo. Caraca. Sim, ela gostou de ver você hoje. Ui! Ela tá muito curiosa com seus movimentos. Ok, não vou te atacar. Ó. Né? Pelo amor de Deus, não avança na minha tela. Pelo amor de Deus, meu cara. E quando a gente pensa nisso, de vou fazer uma coisa sem prestar atenção, há certos riscos, né, meu amigo? A gente tem que prestar muita atenção no que a gente tá assistindo, até pelo tema de hoje, né? Quando será que eu tenho que parar de assistir o que eu tô assistindo? Isso entra tanto na questão da distração, mas tem pior, né? Quando a gente intencionalmente assiste algo que a nossa consciência tá nos alertando, né? Não assista. Principalmente quando a gente conscientemente tá lá assistindo aquela coisa que não presta. Não assista. E a consciência diz, o que a gente faz? Caga pra consciência e fala, vou assistir. Ou na distração, pode ser também. A distração ainda acho que é perdoável, né? Tudo que a gente faz na ignorância eu acho que é perdoável. É, faz sentido. Mas quando a gente faz com a consciência plena de que nós Seja, estamos assistindo, é pior. Seja porque a gente quer assistir aquilo, ou um pouquinho de pressão social. Porque, tá todo mundo assistindo, né? Eu tenho que assistir. E a gente vive a geração do hype, né? Então, Sim. você tá no hype, eu quero estar junto, participando. Tô até comentando esses dias com a Laís aqui, né? Apesar de a gente estar nas redes aqui com Dois Nerds e produzindo o nosso conteúdo, uma coisa que me incomoda muito é essa questão dos hypes, né? Essa questão da gente precisar apressar às vezes assistir algumas coisas, porque vai perder o hype, né? Porque vai perder o momento certo e tudo mais. E às vezes nesse afã de querer estar em dia com tudo, a gente nem percebe o quão prejudicial algumas coisas podem trazer para a nossa própria vida, para a nossa edificação, para o nosso relacionamento com Deus. O quanto não é saudável a gente trazer algumas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, da nossa vida pessoal. A gente às vezes perde até de aproveitar aquele conteúdo, de consumir ele corretamente, só porque eu tenho que ser o primeiro, ou se eu não consumir agora, sei lá, eu vou tomar algum spoiler. Desde isso, né, nessa questão da hype, até o realmente a gente abrir mão de alguma coisa para aquilo. Não, se eu não assistir agora, eu não assisto mais, então, sei lá, vou faltar no culto para assistir aquele treco que vai ficar lá na Netflix, digamos assim, né? E você pode ver depois. Mas a ansiedade é tanto que a gente acaba abrindo mão de coisas mais importantes. Assistir é perigoso, meu amigo. Também entra aquela questão, né? O pessoal já perguntou pra gente, acho, em algum momento no nosso Instagram, né, amiguinho? Já perguntou pra gente sobre o terror, por exemplo, né? Já perguntou também sobre quais indícios que tem que levar a gente a parar de assistir algo. Eu lembro de algumas caixinhas que a gente abriu que vieram essas perguntas em 2 momentos diferentes. Eu lembro de 2 vezes diferentes vir perguntas desse gênero. Então, diante até das perguntas, né? Vamos gravar um cast. Vamos tentar falar um pouco sobre isso.
Eu já tive séries que eu parei por me incomodar. Em algum momento me incomodou, e um incômodo cristão mesmo. Um incômodo olhando para minha fé cristã, olhando para minha caminhada com Deus. Eu olhei para essa caminhada, olhei para aquilo que a série estava me apresentando e parei sim no meio do caminho. É um crime para algumas pessoas, eu acho um crime, particularmente, mas entre atender a minha consciência e aquilo que eu creio que seja o correto, e permanecer numa série, por mais hypada que ela seja, por mais que todo mundo esteja assistindo, ai, minha gata vai vomitar. Por mais que aconteça tudo isso, eu acho que o mais indicado, eu acho que o mais propício é realmente parar. Eu não me arrependo de ter parado, né? As séries que eu parei, não me arrependo. Não sei o que aconteceu, tirando os spoilers da vida que brotam aí nas redes, mas meus olhos e meus ouvidos não viram nem assisti. Certo. Com isso, meus queridos, uma introdução de 6 minutos, não, brincadeira. Vamos então, amigo, para a primeira parte aqui de os fatores, né? Vamos levantar primeiro os fatores. Bom, o que leva a gente a, dentro da nossa consciência cristã, pensar assim, isso daqui eu não vou consumir. A gente já tinha dado esse exemplo, né, em outros casts, alguns desses exemplos, mas é válido a gente retornar a eles. Eu acho que um dos principais pontos aqui, quando a gente fala sobre consciência de assistir, é sempre na parte da sexualidade, né? Cara, séries com muito sexo explícito são sempre complicadas. Ah, com certeza. E se você perguntar para as pessoas que produziram essas séries, eu tenho até essas respostas prontas na minha cabeça. Ah, mas a gente tá querendo mostrar a realidade nua e crua. A gente quer mostrar a decadência humana. A gente quer mostrar... não queremos botar vendas, né? Queremos que a realidade seja percebida. Pois é, mas... Teoria. Peitinhos vendem. Boa. Mas, cara, independentemente da razão, né, cenas de sexo em demasia em qualquer filme ou série é algo prejudicial, cara. Imagina você assistindo algo com a sua família ali, tá você, esposa, marido, filhos, às vezes seu pai e sua mãe junto, né, os avós, os filhos ali. Pois é. E de repente mais uma cena de sexo, 5, 10 minutos depois mais uma cena de sexo. É sexo explícito mesmo, nada discreto. Não que o discreto a gente deixe passar, não é essa a questão. Mas o sexo explícito me mostrando realmente as partes do corpo, em geral, censuradas, mostrando os movimentos sexuais, mostrando os barulhos, tudo isso é sexo explícito. Pô, você tem lá um episódio de 45 minutos, e aí você dedica 5 minutos desse episódio pra uma cena de sexo, sendo que não é uma produção pornográfica. O que tá acontecendo, minha gente? Qual que é a necessidade? Você tem uma história boa, você tem um desenvolver interessante. Qual que é a necessidade de você pegar aí 1/4 do seu episódio pra algo que não constrói em cima dele? E o pessoal diz, mas daí tem a questão da idade, né? Tá lá escrito a censura na idade e tudo mais. Cara, ainda assim, não importa se são todos mais 18, é constrangedor. É constrangedor você estar assistindo um filme com sua... Eu fico analisando a questão familiar. Eu tenho filhos maiores hoje. Então você vai eu vou com os meus filhos maiores assistir um filme e o filme possui muitas cenas de sexo. É constrangedor, cara. Vamos comentar sobre a cena de sexo. Não tenho o que comentar. Vamos comentar sobre o filme em si, beleza? Mas não, essa cena aqui, né? Vamos comentar essa cena. Não tenho o que comentar. E o que não comentar sobre sexo ali? É constrangedor, é embaraçoso, eu acho. Além de despertar, às vezes, coisas que não se devem ser despertadas durante um filme, né? Isso. E essa eu acho que é a questão do cristão, né? A gente... Igual que isso que você falou, maior de 18 anos. É uma produção para maior de 18 anos, perfeito. Socialmente falando, eles estão na liberdade deles de realizar isso. Mas a gente está aqui puxando a nossa consciência cristã, né? E a gente entende que o sexo é presente de Deus para o relacionamento do casal. Então, diante disso, não tem o porquê a gente ficar assistindo esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Visualizando isso, que normalmente, ainda mais dessas séries, é um
relacionar sexual que não tem a ver com os nossos princípios cristãos. Então isso vai sim gerar sentimentos complicados, gerar uma curiosidade desnecessária, às vezes numa pessoa que ainda não está dentro de um casamento. Então é muito complicado, muito complicado. Há um tempo certo para todas as coisas, e às vezes a gente tem isso numa série, vai despertar antecipadamente algumas coisas na pessoa, né? Sim. Então é complicado. Claro, eu como escritor, eu vou naquela, assim, se é algo que vai trazer algum tipo de valorização para a sua história, ela deve ser muito bem pensada em como vai ser feito. Não é que não possa ter. É só que em excesso é desnecessário e muitas vezes prejudicial. Uhum. Pelo menos assim, é como eu faço a leitura. Não, eu acho que é uma leitura legal e acho que dá pra gente abrir. Tem que ter, beleza. Tem histórias que a gente entende que faz parte do enredo, do roteiro, você colocar ali, porque são histórias que querem transmitir algum aspecto da realidade, né? Não são totalmente uma fantasia longe de questões do cotidiano. Em especial dramas e tudo mais, eles vão trazer esse aspecto. Mas você não precisa mostrar tudo, aí que tá, né? Não há necessidade de você mostrar tudo. Não há necessidade de você expor. Eu acho que a grande questão é quando você vê que extrapolam os limites realmente da história e da consciência. Aí entra até nisso que você falou, né, Beto? Peitinhos vendem, né? Parece que a série tá querendo botar peitinhos à mostra pra vender os peitinhos. Não há necessidade disso, né? Eu acho que a gente pode mostrar a decadência humana de inúmeras formas. E antes que falem qualquer coisa aqui, meu amiguinho, masculinos e femininos, tá? O Thor, o Chris Hemsworth, ele não gosta de fazer cenas sem camisa, mas o Marvel obriga ele porque vende, tá? Perfeito. Eu só quero deixar isso bem claro, que não há aqui preconceito nenhum. Na verdade, eu já vi filmes e séries também, que o pessoal... geralmente são esses filmes e séries de uma linha mais independente, né? Então, não são aí os blockbusters da vida. E eles comentam realmente essa questão, né? Não vendem tanto justamente por não ter algumas dessas questões. Por exemplo, você ter galãs necessariamente, né? Nem sempre são galãs ou grandes atrizes que estão à frente, né? Na questão estética. Mas, e também não tem nenhuma tirada de roupa, né? Com todos os vestidos. Você pode indicar o mesmo significado de cena, só deixa, tipo, aconteceu aqui. Então, né, vamos dar um exemplo aqui, que é uma série que teve muito isso, que foi o Game of Thrones. Então, dentro de Game of Thrones, a gente tem, sim, cenas em excesso, isso é óbvio, todo mundo fala sobre isso, e o pessoal até comenta, não, depois de tal temporada parou um pouco, bababá, não me importa, eu não assisti, nem vou. Mas a gente tem na cena inicial, na primeira temporada, da Daenerys, que ela tem ali o casamento com o Khal Drogo, e faz sentido dentro do casamento dela com o Khal Drogo, a forma como aconteceu, que criou a personalidade dela. Ela teve um casamento ali, abusivo, e os relacionamentos sexuais deles eram basicamente um estupro. Pela cultura dele e pela construção da personagem. Então, é uma cena que, para a construção dela, é importante você ter na série. Mas você não precisa mostrar a cena. Você pode deixar claro que aconteceu ali de forma desconfortável. Você não precisa mostrar acontecendo. Tanto que a atriz se arrepende muito de ter assinado o contrato, de permitir ali a nudez completa e explícita dela. E ela comenta até que uma vez assistir com a família e se envergonhou muito de tudo mais. Então, você pode mostrar o que? Essa construção necessária do personagem. Você não precisa deixar explícito, mostrar acontecendo. A gente consegue mostrar que já está tendo a paixão, que já está tendo ou o estupro, ou é uma relação complicada de outras formas. Acho que os diretores e produtores são criativos. Se desejarem, podem pensar aí em saídas para que a exposição não seja realmente incômoda aos cristãos, né? A gente tá falando, o Beto já falou isso aqui, mas é sempre bom frisar, estamos falando da nossa realidade cristã. Nós sabemos que isso não incomoda, às vezes, quem não é cristão. E tá tudo bem, respeitamos, estamos aqui para respeitá-los. Outro ponto de grande impacto é a violência. Jesus.
Violência desnecessária, assim, gratuita, né? Violência gratuita. Sangue, violência gratuita e tudo mais. A gente tem algumas pessoas que têm uma certa... Na verdade, todos nós deveríamos ter uma certa dificuldade em violência em filmes nessa mesma pegada do sem propósito. E mesmo com propósito, por que foi apresentada daquela forma? A gente tem que lembrar que nós, como cristãos, somos chamados à paz, não à violência. Então, qualquer cena de violência, seja ela justa ou injusta, no nosso ponto de vista, ela tem que gerar em nós um incômodo. Ver uma pessoa sofrendo fisicamente, verbalmente, ela tem que gerar um incômodo em nós cristãos. Né? Nós somos contra esse tipo de coisa. E aí o filme e a série que abusa disso, você vê que é de forma gratuita também, não tem nenhum propósito, não precisava ser exposto dessa forma. É pelo puro e simples prazer. E aí eu vou entrar aqui numa questão, é complicado imaginar isso, né? Mas assim como tem gente que tem fascínio por ver homens sem camiseta ou mulheres mostrando peito em filmes, tem gente que tem fascínio em ver violência em filmes. E isso é problemático demais. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é por que a gente tá assistindo aqui? Que tipo de sentimento, curiosidade, desejo aquilo tá me gerando? Né? Sim, e aí entra até na questão de padrões mesmo, de moralidade. O prazer está sendo em ver esse tipo de cena ou o prazer está sendo em ver o filme como um todo? Acho que essa é a primeira pergunta. E aí vem a segunda, né? Mas a violência, mesmo que beleza, pelo filme, mas a violência que esse filme proporciona compensa para minha consciência, para minha vida cristã, para minha caminhada com Deus, cara, porque é tenso. Tem alguns filmes e tem algumas séries que a violência literalmente é gratuita. The Boys é um exemplo típico de série que na verdade agrega todos os extremos, né? Sexo, violência e qualquer outra coisa imoral, você pode ter certeza The Boys apresentará. Se não apresentou até aqui, vai apresentar, porque é a premissa dos quadrinhos que deram origem a The Boys. A série quer mostrar o extremo que uma sociedade pode chegar em relação aos seus heróis, né? Violência e sexo é algo que você tem gratuitamente na série, assim, uma coisa desumana, não precisava. Você vê que não precisava, mas faz parte da proposta da série. Por isso que eu assisti a primeira temporada inteira de The Boys, mas quando veio a segunda, veio meu peso na consciência. Falei, não vou assistir, não. Eu assistia com a família, né? Era eu, minha esposa, meus filhos. E aí você fica com aquele negócio, vou assistir de novo isso aqui. Eu já aguentei uma temporada inteira. The Boys eu nem cogitei. Li 3 capítulos da HQ e falei assim, cara, isso não é pra mim. Quando a gente fala sobre as HQs e os livros, normalmente eles são bem mais explícitos do que as séries seriam. O The Boys, parabéns, vocês conseguiram deixar tão explícito quanto a HQ. Muito bom. Eu acho que até mais em alguns momentos. Eu não assisti, eu não li as HQs, não conheço só de pesquisar mesmo quando saiu a série. Mas pelo que eu já ouvi a respeito das temporadas posteriores, acho que saíram 2, 3 até agora, não sei. Parece que a série até superou em alguns pontos os extremismos. Eu lembro de algumas entrevistas que eu vi de alguns atores nas temporadas seguintes o pessoal pergunta, né? Tá, você como ator aceitou fazer isso? Como que foi? E muitos atores falam até, eu coloquei alguns limites no contrato, né? Porque eu sabia até onde ia no quadrinho, então eu coloquei alguns limites. Tem alguns atores que se preocuparam com isso, sabe? Em limitar aquilo que fariam contratualmente para não dar expectativa no diretor de que ia ser... Vai fazer qualquer coisa ali, né? Porque, cara, a HQ de The Boys é pesadíssima pelo que eu já andei pesquisando. É muito pesado. Muito pesado. Então tem muita coisa ainda pra vir pela frente em The Boys. Pois é. E aí eu parei. Acho que a violência, quando é gratuito, eu entendo a violência. Nós assistimos filme de ação. Não estamos falando aqui de nerdice. E na nerdice, às vezes, vai ter cena de ação, cena de aventura, cena de guerra, cena de batalha. Vão ter brigas e tudo mais. Mas a questão é o nível até onde elas chegam,
o quanto as pessoas ali dentro estão sendo prejudicadas. E essa cena tem que incomodar a gente. Por mais que o filme seja bom, a cena tem que incomodar. A gente não a gente tem que se incomodar com isso, pô. E eu acho que a diferença da mídia também, eu sou bem preconceituoso quanto a isso. Cara, uma coisa é você ler uma história em quadrinhos que tem um desenho ali que é exagerado. Outra coisa é você assistir isso acontecendo com pessoas. Até a tecnologia de hoje é bem convincente. É diferente a reação nossa em cima daquilo. Então, vou ler um livro. O livro tem uma coisa complicada. Igual, por exemplo, vamos lá, voltar rapidinho pro Game of Thrones. Pô, eu li 2 dos livros. Então, a leitura de uma cena dessa não incomoda nem um pouco, porque você vai ler ali 3 linhas que vai indicar, e eles se relacionaram. E aí a série vai criar em cima disso, vai expandir em cima disso. Então é muito diferente, né? Então a gente tem na HQ, e aí você vai ter cenas ali, mas é uma HQ, velho, é um desenho. Agora, quando isso vai pra TV, vai pro cinema, poxa, é muito diferente. É curioso, né? Você comentou dos autores, né? Realmente os autores, eles têm um cuidado. Parei aqui pra lembrar. Eu li também, né? Game of Thrones. Li todos os que lançaram até agora. Você leu todos? Li todos. Você é guerreiro, desisti no terceiro, porque aquilo lá é muito grande. É grande. Eu achei legal a forma como o autor escreveu. Eu acho legal a divisão dos capítulos por visibilidade do personagem. Eu acho bem curioso pro desenvolvimento da narrativa. Foi mais por isso que eu li, consegui aguentar até o final. Mas eu lembrei de alguns livros de Stephen King. Acaba tendo também muitas cenas de sexo explícitos ali em Stephen King. Mas é interessante que o autor toma um cuidado para não tornar o relato dessas cenas um conto erótico, né? Então você não... É uma indireta do que está acontecendo. Geralmente ele menciona certas tiradas de roupa, algumas frases ali insinuando uma coisa um para o outro e encerra o capítulo ou encerra o parágrafo, né? E aí fica na criatividade de cada um pensar, não, realmente aconteceu uma relação sexual e é isso. Aí depois talvez trazer à memória algumas coisas, né, do que aconteceu, sobre sentimentos e emoções, mas a gente não investe tempo visualizando isso, a gente não consegue criar muita imagem na cabeça, até em geral. É isso, né? É a construção da história. Então, para a construção da história, essa cena é importante. Então, ela aconteceu, olha, teve esse relacionamento, isso vai ser importante. É diferente de você pegar 50 tons de cinza, que tem objetivos muito específicos de deixar coisas explícitas ali. Alguma coisa desse gênero. Eu nunca li, mas deve deixar mesmo, né? Nem vai ler, né? Misericórdia perder seu tempo com uma coisa dessa. Não é do meu interesse, não está na minha lista. Acho que nunca teve. Né? Mas entrando nessa pegada do 50 tons de cinza, tem outro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o quanto a gente considera normal algumas coisas que essas histórias apresentam, né? Essa nossa conivência com a imoralidade. Não? Um termo forte, né? Que você escolheu pra nossa pauta. Conivência. Conivência, Conivência. Porque se torna normal no nosso subconsciente. Eu acho que esse é um grande perigo social. Quando essas coisas estão muito explícitas, elas se tornam normais no subconsciente. Um exemplo fácil, a gente pega uma pessoa que nasceu numa questão de vulnerabilidade social, e mora, por exemplo, em uma favela, sem tantas condições, onde ela convive com milícias, tráfico, tiroteios e coisas assim. Essa pessoa, ela encara a sociedade, ela tem uma leitura de vida muito diferente, assim, da minha, que tive muitos privilégios, graças a Deus, uma vida muito boa. Então, o que é pra ele, assim, sei lá, em questões de violência, o que pra mim é algo violento, pra ele não é, pra ele pode ser o dia a dia. Então, quando a gente vem construído de uma construção de vida, a gente enxerga a vida de uma forma diferente. Quando a gente se acostuma a ver esse tipo de coisa, o nosso subconsciente se acostuma, né? Não, isso daqui não é forte, isso não é... nunca, não tem problema nenhum aqui, né? Vai lá Game of Thrones de novo, tadinho, Game of Thrones tem de tudo, irmão com irmão, pai com filho, não, isso não tem problema. Não, isso tem problema. Isso tá muito errado. Não é porque você tá assistindo uma série que reportava uma época, mostrava a realidade de uma época, que isso vai ser normal hoje em dia, ou que isso vai bater com seus princípios cristãos. A gente tem que sempre voltar para a Bíblia. Então, quais são os princípios cristãos da Bíblia? E a imoralidade, né, é meio que um termo genérico, né, é tudo aquilo que rompe com a nossa moral cristã.
tudo aquilo que vai na contramão da nossa moralidade cristã. E eu entendo séries e filmes mostrarem isso. O pior não é mostrar, acho que faz parte da produção, como a gente já falou aqui na questão do violência do sexo, em alguns momentos a gente ter exposições do pecado. A gente faz parte, nós não estamos aqui idealizando filmes, séries, que não vão ter nada pecaminoso e nada imoral. A gente sabe que em alguns momentos vai se ter, porque são produções que querem retratar uma realidade caída na qual a gente vive. A grande questão é você se conformar com isso, você tornar isso o comum. A gente vê muitas séries que tratam isso, em especial me vem à mente questão de relacionamentos, né? A gente vê hoje, né, no nosso contexto contemporâneo, algumas realidades de relacionamentos complicadas e algumas certas conivências com reações nos relacionamentos complicados. Vou pegar um exemplo mais comum, né? Questão do divórcio. Biblicamente, gente, nós defendemos aqui, como cristãos bíblicos, o divórcio não é uma saída primária em nenhum momento dentro da realidade do casamento. Apesar da Bíblia autorizar o divórcio, nós entendemos que o divórcio sempre tem que ser a última opção. Mas até essa última opção chegar, se chegar, nós vamos lutar pela restauração, pelo perdão, pela reconciliação dentro do casamento. Porque o divórcio não é para ser algo comum no nosso ambiente cristão. E a gente vê algumas séries que, por outro lado, tratam como se fosse uma coisa muito natural. Tratam como se fosse a coisa mais normal. E isso tem que nos incomodar. Nós vemos realidades de famílias, e sim, somos com muito orgulho conservadores nesse sentido, creio que posso falar por mim pelo meu amiguinho, sobre questões familiares, né? A família, ela é uma entidade constituída por Deus, nós cremos nisso, composta por um marido, composta por uma esposa e pelos filhos que esse casal virá a ter, né, em algum momento da sua caminhada. É isto. Isso é a família, e essa família existe para permanecer dessa forma até... A única alteração que pode vir nessa família são as inclusões de netos, né, sobrinhos, tios, avós, quem você quiser enfiar no pacote aí junto, da família mesmo, ou a exclusão por morte. São esses os elementos que são incluídos ou excluídos, nada mais, nada menos que isso. Então, quando você vê relacionamentos sendo tratados com uma certa imoralidade, dê aqui o exemplo do divórcio como um exemplo mais genérico, mais tranquilo, pra gente não entrar em talvez algumas coisas mais polêmicas. Mas qualquer imoralidade dentro desse tipo de relacionamento, gente, a gente não pode... tá tranquilo, é normal, é comum. Pode ser normal, pode ser comum, mas tem que nos incomodar como cristãos, tem que fazer a gente se perguntar, igual a gente fez a pergunta para a violência e pro sexo. É necessário? É fundamental para o desenvolvimento da trama? E se é fundamental, vale a pena assistir essa trama? Realmente eu preciso assistir isso? Para exemplo disso, a gente tem aí todas as novelas brasileiras. Todas. A novela brasileira é basicamente pautada do quê? Um personagem principal que, sei lá, já é casado ali, e aí aparece uma segunda pessoa mais interessante. A primeira pessoa, a novela constrói ela como ruim, né, sei lá, abusiva. Pô, daí você tá lá, tem um relacionamento abusivo, o cara é um panaca, um otário, e o outro é galãzão, bonzinho, nanana. Pô, você torce, obviamente, que a heroína largue do vagabundo pra ficar com um bonzinho. É normal a gente querer uma coisa dessa, mas não é assim que funciona na realidade. A gente tem que prezar pelo casamento sempre. Isso é importantíssimo. Mas tão normal já. E entra uma questão, né, amiguinhos, também sobre... Quem é casado vai entender melhor. Nós, no caso, somos casados, e quem tá ouvindo que é casado vai entender melhor. Histórias de casamento sempre tem dois lados, né? Você tem um lado do marido, você tem um lado da esposa. No final das contas, né, geralmente esse tipo de produção apresenta um lado apenas para nós. Nós temos um lado da história sendo visto, sendo acompanhado. E geralmente também um desses lados vai ser bastante rotulado, né, a palavra que eu queria, vai ser bastante... Isso mesmo. Ele vai se tornar bastante piegas, estereotipado. Ele vai estar bastante estereotipado. Porque é uma ficção, no final das contas. Só que daí as pessoas às vezes pegam a ficção e querem tornar ela realidade, né? Aconteceu lá, então vai acontecer aqui também. Não é bem assim.
Uma coisa dessa minha caminhada teológica, apesar de não ser tão velho assim, mas já tem uma certa caminhada teológica cristã, a gente conhece alguns casos, todos os casos de casamento que eu já presenciei, separação, divórcio, mas tem dois lados. Meu terapeuta sempre fala isso, né? Quando a Laís vai junto comigo na sessão, que às vezes ela vai junto, na sessão de terapia, ele sempre fala, sempre aconteceu um erro, os dois erraram. Nunca é só um, sempre são os dois. Aconteceu um acerto, os dois acertaram. E aí ele sempre convida a gente, quando a gente fala de algum assunto desse tipo, ele fala, né? Onde que a Laís acertou, onde que a Laís errou. Laís, onde o Lucas acertou, onde o Lucas errou. Porque no final das contas é isso, né? A gente fica apontando pro outro, né? Olhando o nosso lado, mas tem também o outro lado, que precisa ser visto, analisado e, enfim. Casamentos são complexos. Né? Às vezes essas novelas às vezes tornam tão simples, às vezes, tão simplista. Sobre relacionamentos e mostrar os dois lados, eu vou deixar a recomendação aqui de Daisy Jones and the Six, séries da Prime, sobre uma banda aí dos anos 70, 80 que fez muito sucesso, fictícia obviamente da série, mas que mostra dois lados de uma verdade muito interessante. É uma série que vale a pena. Ainda mais no mundo relativista, gente. Assistam realmente. Eu não assisti, né? Mas sigam a indicação do meu amiguinho. Porque a gente percebe que verdades são complicadas no mundo contemporâneo. Né? A gente já bateu bastante, né? A gente tinha colocado aqui na nossa pauta também, falar um pouco sobre algumas séries, né? Game of Thrones e The Boys foram dois exemplos que eu mencionei e abandonei no meio do caminho. Game of Thrones eu ainda fui longe, acho, até, com a série. Só não assisti a última temporada. Fui longe. Poxa vida. Vamos dizer que Game of Thrones eu briguei com a minha consciência, dando um testemunho pessoal, que eu briguei com a minha consciência todas as temporadas. Mas quando chegou a penúltima, aí a consciência berrou. Pare, chega. Isso tá prejudicando. E a gente pode pensar, mas que mentalidade fraca e tal. A gente tem um texto lá em Provérbios 4 que fala, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vivemos num mundo caído e nós sofremos influências facilmente para maldade, e às vezes uma maldade imperceptível aos nossos olhos. Às vezes a maldade ela é discreta, ela é sutil, e ela vai semeando aos poucos. Jesus compara até com o fermento, né? Às vezes começa com uma pequena quantidade de pó, de fermento, só que quando a gente vê, aquilo ali virou uma massa imensa. E começou pequenininho, começou aos poucos. E acho que é prudente nós cristãos atentarmos para o fermento que a gente tem acessado, ou para o que nós temos exposto no nosso coração. Game of Thrones, eu por muito tempo briguei com a minha consciência que estava mostrando um fermentinho e algumas influências que estavam atingindo o meu coração. E aí eu resolvi ouvir o grito da consciência na penúltima temporada. E The Boys é a mesma coisa. The Boys eu fui longe também, eu acho, porque aguentar a primeira temporada inteira de The Boys com o que ela apresenta foi muito longe, ainda mais assistindo com a família junto. Mas aí quando virou a temporada, gente, eu fiquei muito curioso, não vou mentir pra vocês, fiquei muito curioso pra acompanhar. A gente fica, né? Eu fico curioso, porque todo mundo fala, nossa, meu Deus, aconteceu esse monte de coisa, eu fico... Curiosidade tá alta aqui. Mas ao mesmo tempo, né? Aí, como que eu me sacio, vamos pesquisar a trama aqui, vamos pesquisar com spoiler mesmo, pra descobrir o que houve. É assim. História, né? Eu quero a história, então vou ler. Faz sentido. É o jeito. Tá? Mas a gente já bateu bastante nelas, não vou insistir muito, não. Mas tem duas aqui que você também colocou, né, Link? Eu trouxe aqui Spartacus. Spartacus, apesar de trazer uma história muito interessante na época lá do... Eu assisti ele no FX. Ele traz ali a história da rebelião dos gladiadores em Roma e tudo mais. Ela traz isso. Tem muita violência, porque, poxa, são gladiadores, então você obrigatoriamente tem que trazer essa violência. Não lembro agora se a violência é necessariamente demasiadamente explícita e desnecessária, ou se ela condiz. Mas o série Spartacus, ela trata muito a parte da sexualidade dos gladiadores, como eles eram usados como objeto sexual, tanto entre eles quanto entre os ricos romanos, e isso é muito explícito na série. Então entra muito
depravação dos relacionamentos, conivência com a imoralidade, a violência e sexo. A série de Spartacus tem tudo. É um pacotão nojento, na verdade. E aí, eu acho que eu cheguei longe. Cheguei na terceira temporada, que é a última. E aí, o primeiro episódio da terceira temporada, cara, não dá, Chega. não vale. Chega. E eu trouxe um outro, que é uma produção japonesa, chamada It the Killer. Que, cara, é tudo de errado. Eu não sei o porquê ela ganhou tanta ênfase, sabe? As pessoas gostam tanto dela. Falaram assim, não, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Eu não consegui ler o mangá, tem um filme disso, eu não consigo acreditar que tem um filme disso. O It, ele é um assassino, que é o It the Killer, né? Ele é um assassino. Só que ele é um cara com uma construção toda errada. Ele vai lá, ele mata de forma grotesca, até aí ok, mangás tem isso, um visual muito forte do gore, né? É muito forte o gore. Só que isso excita ele, a morte, e aí ele se masturba por causa disso. Então é nojento esse relacionamento dele com a morte, que a série traz do masoquismo e sadismo. Então, não sei, é um anime muito esquisito. Dentro dos mangás, meu amigo, eu poderia ficar horas aqui falando mangás que não valem a pena. Eu vou trazer o It the Killer só porque ele é muito conhecido, tá? Dentro do ambiente otaku. Mas, quando a gente fala sobre depravação sexual, isso é muito forte dentro do mundo dos animes. Né? A gente tem ali um estilo de anime chamado ecchi, que é a sensualização. Então a gente vai ter personagens de 14 anos que tem corpos de mulheres de 20 anos, mas tem a inocência de uma criança de 10. E a história se passa em cima disso. É uma total depravação da pessoa. Então tem muita coisa disso no mercado japonês. Tem que tomar muito cuidado como consumir e o que consumir. Aí de novo entra aquela questão, né? O que nos leva a assistir algo desse gênero, né? É a história, se é que tem uma história, e essa história vale a pena de ser acompanhada diante do que é oferecido para chegar-se a essa conclusão. São questões que realmente têm que despertar uma certa preocupação no leitor, né? Ou na quem está assistindo aí a série, a história. É preocupante. Pois é. Mas, amiguinho, temos aqui também, além das séries, de alguns textos bíblicos, né? Que às vezes as pessoas falam, mas isso aí tá vindo só da cabeça aí do Beto e do Lucas, né? Não tem outro lugar. É só a cabeça do Beto e do Lucas que tá propondo essas coisas, essas problemáticas. Concordo. É um surto nosso, chamado Espírito Santo. Então. Espírito e revelação também da palavra de Deus, né? Porque... Claro. Eu gosto de pensar, gente, que nós temos dois elementos que nos ajudam a encontrar, né, se nós estamos fazendo o certo ou errado. Um é a nossa consciência. Então existe uma lei universal aí, vamos dizer assim, nós cremos isso, baseado no que a Bíblia nos ensina no livro de Romanos, que existe uma lei da consciência que permeia todos os seres humanos, né? Então, a pessoa não conhece a lei de Deus, a palavra de Deus, mas ela tem uma consciência com a qual ela foi criada e desenvolveu-se nela, por mais que de forma primitiva, desenvolve-se nesse indivíduo uma certa consciência de certo e errado. Além disso, temos a palavra de Deus, que é a revelação dele a nós. E nós que temos acesso a essa palavra não podemos desmerecê-la, muito pelo contrário. O que ela apresenta é fundamental para a gente conhecer e saber direcionarmos as nossas decisões. E ela traz algumas sugestões que a gente pode comentar aqui sobre textos bíblicos que realmente mostram alguns caminhos para a gente explicar o porquê que a gente não recomenda assistir e quando os limites, quando a consciência vem despertando dentro de nós. Os mais conhecidos é 1 Coríntios 6,12. Isso daí todo mundo sabe, até quem não é crente sabe a famosa frase de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ela é famosa porque ela é verdade. Olha só, quem diria, a Bíblia está certa. Paulo traz essa orientação dentro de uma realidade que a igreja de 1 Coríntios, que a igreja de Corinto vivia, uma igreja ali que tinha contato com diversas religiões pluralistas, digamos assim. E aí essas religiões acabam influenciando muito a igreja ali, né, de Corinto. Então ele precisava trazer isso, tipo, ó, gente, tenham consciência, vocês podem realizar o que vocês quiserem, Deus nos trouxe liberdade, mas sim, pensem o que convém vocês fazerem.
Eu acho que o chamado de Paulo é exatamente esse, né? Puxem na sua consciência. Vocês realmente estão felizes com isso? Vocês estão bem realizando essas práticas, essas ações? O texto de Corinto, ele tem um contexto imediato, né, que é o momento que eles estão vivenciando ali, mas acabou virando um princípio para a vida de Paulo. Ah, pode ou não pode? Paulo mostra, na verdade a gente pode fazer tudo que está aí no nosso mundo, nós somos livres, né? A liberdade, ela nos garante tudo, nós podemos fazer tudo. Temos liberdade de escolher tudo. Agora, nós precisamos pensar, é certo fazer tudo ou não? E daí Paulo trabalha o contexto de liberdade dele, isso não tanto em Coríntios, bastante com mais força em Gálatas, mas uma ideia de liberdade como escravidão de Cristo. Então nós somos livres para sermos escravos de Cristo quando nós somos cristãos. Nós não somos livres para vivermos a vida de qualquer jeito, mas livres para sermos escravos de Cristo e, portanto, nos submetermos à autoridade dele. Então, quando ele fala que tudo é lícito, nós, como cristãos, temos liberdade para decidir fazer ou não fazer o que quiser. Mas a nossa consciência é que vai nos direcionar ali. Tem coisas que é a consciência, não adianta. Não vai estar explicitamente na Bíblia, faça isso ou faça aquilo. Aí eu vou ter que usar a sabedoria que Deus me deu, vou ter que usar os princípios gerais que a Bíblia apresenta sobre algumas coisas. Vou ter que buscar a direção do Santo Espírito, né? O Espírito ele nos ajuda também a tomarmos decisões nesse momento. Ele nos ajuda a discernir qual que é o caminho mais adequado a ser tomado naquela situação, naquela circunstância em especial. Então tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo deve ser praticado sem uma reflexão, sem algum tipo de decisão apropriada. Temos outro texto também, amiguinho, que está lá em Coríntios também, né? Que a gente ouve bastante no nosso meio cristão, que é do escandalizar, né? Tadinho da igreja de Coríntio, né? A igreja de Corinto eu trabalho para Paulo. A igreja de Corinto eu trabalho para Paulo. Mas lá em 1 Coríntios 8, 9 ao 13, se você quiser ler depois com mais calma, esse texto ele fala sobre o escandalizar. E de fato, gente, nós cristãos precisamos nos preocupar com o que nós estamos gerando nas pessoas que estão nos olhando e que estão acompanhando a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado que a gente vive, às vezes, num mundo contemporâneo muito egoísta e a gente não se preocupa muito com escandalizar. A gente vai vivendo a nossa vida sem pensar o que o outro vai pensar disso. E aqui Paulo trabalha com a ideia do fraco e do forte. Olha, quem que é mais forte? Você que é cristão, que já tem uma consciência com Deus, uma caminhada com Deus, ou quem ainda nem conhece o Senhor? Então, no caso, se quem não conhece o Senhor é quem é mais fraco, por que você forte vai querer ficar brigando por fazer e viver coisas que correm o risco de afastar mais ainda aquela pessoa dos caminhos do Senhor? E, de fato, é uma fala muito sensata de Paulo. Existem coisas, a gente quer tomar uma decisão, eu vou assistir ou não esse filme, essa série, pegando o exemplo do que nós estamos falando aqui hoje. Mas eu tô com um grupo de amigos que não são cristãos. O que eles vão pensar de mim assistindo essa série? Vão pensar, nossa, olha que exemplo de cristão, nossa, olha que exemplo de filho de Deus, olha que exemplo de pessoa que realmente obedece. Porque, gente, as pessoas sabem, as pessoas que não são cristãs têm expectativas sobre quem é cristão, por incrível que se pareça, porque eles estereotiparam também o cristão. E aí quando você é crente, inclusive, eu já ouvi muitos relatos, e acho que até já aconteceu comigo, mas não lembro de nenhum caso específico, mas a gente tá fazendo alguma coisa e a pessoa olhar pra você e falar, você não é cristão? Você não é crente? Você não vai na igreja? Geralmente são essas as perguntas. E aí você olha com aquela cara, né? Né? Vou! E não sabe nem o que responder direito. Cara, tá gerando escândalo. Você não péssimo testemunho de cristão. A gente já é, como cristãos do mundo atual, às vezes mal interpretado e mal compreendido por inúmeros fatores. Será que nós vamos aumentar mais ainda essas más compreensões? E é isso. Putz, isso é muito... A gente tava conversando aqui em casa esses dias, né? Algumas coisas da gente falando assim, é muito difícil a gente olhar a pessoa e a gente entender o que eu hoje estou, graças a Deus, em uma situação de força e ela está numa situação de fraqueza. Então eu tenho que dar um passo atrás e deixar.
Não adianta eu tentar, por exemplo, forçar o meu entendimento na pessoa nesse momento. Ela não tá no momento pra isso. Eu preciso respeitar a caminhada dela. Eu preciso entender que ela tá nesse ponto agora. Eu já estive nesse ponto, né? Então, por exemplo, o texto fala sobre comer carne ou não, por causa do, né, os judeus que não comem porco e tudo mais. Mas puxando pra isso, né? Eu já entendi o que eu posso ou não consumir, o que vai fazer bem pra mim ou não. Legal. Tem gente que ainda não. Então, não adianta necessariamente eu brigar com a pessoa. Eu falar, não, mas você tá errado, puxa a sua consciência. Nananã. E aí eu desgasto meu relacionamento com aquela pessoa, que às vezes é, sei lá, recém-convertida, e ela ainda está passando pelas mudanças. Em algum momento o Espírito Santo vai incomodá-la, assim como me incomodou. Então eu tenho que ser apoio, não alguém que ataque essa pessoa. Eu preciso ser apoio pra essa pessoa. Ah, não, olha, eu não assisto porque me incomoda. Mas é meu. E aí deixa a pessoa. Só de você falar isso, a pessoa vai ficar, poxa, mas incomodou ele. Será que não devia estar me incomodando? E aquilo lá já vai começar a gerar nela uma dúvida. E quem sabe, incomode também ela. Perfeito. Temos que ter estratégia, meu amigo, do grego estratégia. Agora, tem um texto que, assim, vai pro extremo. Já que estamos falando sobre isso, vamos ao extremo, que é Mateus 18, né? Esse texto, quando eu dou aula de evangelhos, os alunos perguntam, né? Jesus está sendo metafórico ou literal? O texto não está induzindo a gente a nenhuma metáfora. Jesus está sendo bem literal ali. Literal. É um texto que o pessoal pensa, nossa, mas Jesus está falando que se o olho causa escândalo, se as mãos e os pés causam escândalo, arranca fora, ué, sim? Jesus está ensinando isso para nós, porque se a gente não consegue controlar o olho, a mão e o pé, a gente vai perder, é melhor perder esses membros agora do que perder algo maior lá na frente, que é a alma. Jesus é muito velho. Imagina o povo lá. Oh, meu Deus. E aí acho que Jesus tá dando uma lição aqui, porque os alunos falam, mas é esse extremo sim. Jesus quer mostrar para as pessoas, não é desejo dele que as pessoas arranquem seus membros, pelo amor de Deus, não é desejo dele. Mas é desejo dele levar para um extremo a ponto de gerar a seguinte reflexão: será que realmente não é possível me exercitar e conseguir controlar o que os meus membros, o que o meu corpo deseja acessar? A paixão que meu corpo deseja acessar? É aquilo que a gente estava falando aqui, gente, a história de qualquer filme, série, livro, quadrinho, vale a pena diante do que ela usa para apresentar? Vale a pena isso? Vale a pena demonstrar esse tipo de coisa e tudo mais? Veja, tudo uma questão muito pessoal aqui, né? Eu e o Beto não estamos dizendo o que é certo e errado no mundo sério. A gente sempre está falando de princípios norteadores e de experiências individuais que nós vivenciamos em diferentes contextos. Eu conheço gente cristã que viu The Boys e continua assistindo The Boys. Então, assim, eu não posso também querer impor o que aconteceu no meu âmbito pessoal com aquela pessoa. É uma questão de consciência que se pesa aqui. Eu consigo exercitar os meus olhos e os meus membros para não serem levados pela paixão pecaminosa que pode ser induzida por esse tipo de mídia? Se eu consigo exercitá-los e assistir ainda assim as mídias, gente, se a tua consciência está em paz, Deus te abençoe. Eu não consegui em algumas. O Beto não conseguiu também. E é assim que funciona. A mensagem de Mateus 18 sobre arrancar os seus membros, ela, para mim, ela resume muito bem o que eu acredito que era a mensagem de Jesus para a população como um todo, o reino de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, que o objetivo final da vida é... Putz, eu esqueci agora qual que é o texto. É um texto que eu adoro esse texto, né? Que é de Paulo, que a gente guardar a fé é o objetivo final da nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Essa é a mensagem de Jesus. A gente tá aqui para isso. A gente está vivendo com o objetivo final de guardar a nossa alma. E se você tá disposto a arriscar a sua alma por causa de um episódio, por causa de um relacionamento social, porque você precisa comentar com seus coleguinhas sobre tal série, ou qualquer outra coisa, Jesus tem essa mensagem. Ó, melhor é arrancar e ficar limitado em terra, mas garantir o espiritual, garantir a eternidade. Porque é o que importa.
Na mensagem alegórica de Mateus 18, o que importa é o que está por vir. Na mensagem real, cara, arranca. Fique cego, mas não veja esse tipo de coisa. Assim, claro, o Lucas já deixou a mensagem, é de cada um, eu só tô jogando no extremo. Mas eu acho que esse versículo, essa passagem de Jesus, esse choque que causa na gente hoje, deve ter causado muito mais no pessoal da época, é isso. Qual é o objetivo da sua vida? O que a gente está fazendo aqui? Né? E o nosso objetivo aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia é exatamente causar esse desconforto em vocês. A gente está aqui para isso, porque a gente passou por esses desconfortos. Em algum momento das nossas caminhadas, a gente reflexionou, foi péssimo. A gente refletiu. Foi péssimo. Foi péssimo. A gente refletiu. Cara, será que vale a pena? Então assim, por que eu parei de ler Game of Thrones? Não é porque a história não tava me fazendo bem. O livro. É porque o livro 3, ele é gigantesco. E eu olhei pra ele, e eu olhei pra Bíblia que tava do lado dele na minha bancada, e eu falei assim, deixa eu ler um pouco mais a Bíblia. Depois eu volto pra ele. Resultado, eu nunca mais voltei pra ele. Não é que eu não tenha lido outros livros grandes. Li It, li Duna depois dele, li Senhor dos Anéis, que são grandes. Mas é que assim, naquele momento que eu tava lendo ele, eu tomei uma decisão. Vou ler mais a Bíblia do que ele. Porque eu não tava lendo a Bíblia naquela época. Eu tava deixando de fazer devocional pra ler livro. Então assim, eu fiz uma decisão. E eu acho que é sobre isso que a gente quer trazer aqui a mente de cada um. Vamos tentar trazer a consciência, a nossa consciência, são nossos princípios cristãos. O que eu tô priorizando e o que eu tô arriscando do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento com os próximos. Né? Por exemplo, vou assistir algo que eu sei que minha esposa não gosta, com ela do lado. Ah não, tem coisa que a Bia fala assim, olha, eu não quero assistir isso, você assiste sozinho. Eu vou lá e assisto sozinho, eu não forço ela a assistir sozinho. Então eu vou respeitar isso nela também, eu preciso respeitar isso também no meu relacionamento. Mas eu acho que isso é outra conversa. Aí entra na dinâmica de relacionamentos. Vivemos algo parecido aqui em casa. Acho que todos os casais que gostam de filmes e séries vivem essa realidade em casa. Cada um consome seu conteúdo individual e cada um consome seus conteúdos juntos, faz parte. Isso aí. Acho que é isso, né, amiguinho? É isso? Não quer finalizar aí? Ah, rapaz, já finalizou tão bonito também, né? Tá bom. E entra a questão da consciência sempre, gente. É a consciência que vai nos reger. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo. A revelação bíblica é fundamental também nisso. Então, a Bíblia, Espírito Santo e consciência é um trio fundamental. E para isso eu tenho que estar com a minha leitura bíblica em dia, para isso eu tenho que estar em oração. Essas duas coisas, elas... E naturalmente você vai começando a perceber isso, essas coisas acontecendo. Eu acho que a gente não tem que criar uma regra. É muito prejudicial quando a igreja ela cria uma regra, não assista a isso, não consuma aquilo. Eu acho que é muito ruim porque você daí induz pela lei e não pela consciência, que é a proposta do cristianismo, né? Conscientizar as pessoas do porquê não é tão indicado às vezes assistir algumas coisas. São eu ia falar levemente, mas acho que são grandemente diferentes as duas formas. Então nossa proposta aqui não é criar uma regra, e a gente tomou muito cuidado com as respostas que a gente deu no Instagram nesse sentido. Criar uma regra do que assistir e não assistir. Consciência, Espírito Santo e Palavra de Deus vão te ajudar e te direcionar naquilo que é melhor para sua caminhada, para o seu momento, para sua consciência, para sua santidade. E nossa oração é que Deus te abençoe e te guie nesse processo aí, né? Muito mais do que uma regra nossa, que nós não vamos dar. Não vamos dar. E não tem problema a gente mudar, né? A gente muda. Ah, mas eu já briguei falando que tem que assistir mesmo, e agora eu vou falar que não tem que assistir. Pô, você mudou. Uhum. Amadureceu, quem sabe. E é isso, faz parte. Sim. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua manhã, pela sua disposição, por abrir a sua vida, compartilhar conosco as séries Nossa. que você deixou de assistir, né, se envergonhar diante de nós, confessando que abandonei Game of Thrones na última temporada. Mas pelo que eu ouvi, não foi boa, não. Perdeu Graças a nada. Deus, né? Perdeu nada. Pelo que eu ouvi de quem assistiu, foi ruim. Graças a Deus. Acho que o Espírito Santo também estava me direcionando nisso, amigo. O Espírito estava me direcionando. Essa temporada não será boa. Não perca seu tempo. Mas é isso aí, gente. Muito bom falar de séries nerdices com vocês.
Muito bom estar aqui com meu amiguinho, muito bom estar aqui com vocês. E sigam a gente no Instagram. É a nossa mídia mais do dia a dia. A gente tá mais por lá, acompanhando os feedbacks de vocês. Então segue a gente lá no 2 Nerds Uma Bíblia. Segue a gente no YouTube. Eu acho que a gente vai estar lendo Sherlock quando isso aqui sair. Ou, sei lá, lê o livro que tá lá na maratona. E segue a gente no YouTube também. Temos vídeo lá no YouTube. Tá bom? Segue nossa produção por lá. E vai nos dando feedback, gente. Feedback ajuda a gente a melhorar. Queremos também responder aquilo que vocês têm apresentado pra gente. É isso, meu povo. Um beijo e um queijo.